Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Trazer para vocês aqui uma opinião e uma sugestão para uma edição nova que está para sair agora em dezembro. Em dezembro, a Panini deve lançar uma nova edição daquela série pequena até agora, né, que é o Grimório, aquela edição tipo Grimório, né, que é uma edição, assim, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada, ao mesmo tempo que ela é mais sóbria, né, ela vem com uma capa preta, toda de couro, e normalmente apenas com uma sobrecapa mais colorida, com enfeite. É a edição Grimório que já saiu aí de alguns poucos títulos, né, tem aquele 1602, se eu não me engano, teve os Supremos há poucos meses, e agora está para sair desse dezembro uma edição Grimório do Demolidor, o Diabo da Guarda. O Demolidor, o Diabo da Guarda, que já tem essa edição aqui publicada pela Salvat já há bastante tempo. 2014 saiu essa edição aqui, Demolidor, o Diabo da Guarda. E ela reserva algumas surpresas, pelo menos para mim, que são bem interessantes, que eu acho interessante a gente avaliar, para você ver se você tem interesse em adquirir a edição Grimório, ou se você pode também correr atrás dessa edição aqui, que saiu em 2014, dessa coleção muito legal, que é a coleção oficial das Graphic Novels da Marvel, que você encontra o mesmo título por um preço muito mais acessível, muito mais barato, muito mais interessante. Tá? Logicamente, a edição Grimório também vai ter muitas vantagens, vai ser mais completa, vai ter outros acessórios, apêndices, bônus e etc. Provavelmente vai ser mais bonita, mais sofisticada, mas também vai ser bem mais cara, né? Essa edição aqui provavelmente você encontra no sebo, talvez por 30, 40 reais, você encontra essa edição aqui de capa dura, né? É o volume 17. Mas antes de tudo, como sempre, eu tenho que fazer aquela pausa básica, que é pedir a vocês para se inscreverem no canal, é muito importante para a gente. Se você chegar no final do vídeo, você bota o gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E também lembrar vocês que os vídeos do nosso canal não são sobre atualidades. Eu não estou falando no nosso vídeo de lançamentos, de coisas novas, não. O nosso canal só cuida de itens consolidados, ou seja, itens de colecionador, coisa que já vale muito a pena, tá? É lógico que pode ser uma edição mais antiga, de 2014, com essa edição que já tem 10 anos, né? Ou uma edição mais nova, como a Grimório, tá? Mas o material, o que tem aqui dentro, é bem mais antigo, tá? O Diabo da Guarda é de 1998. O Diabo da Guarda é uma história publicada originalmente em 1998. Então isso aí é a praia do nosso canal. Então você pode tranquilamente procurar no nosso canal lá no início, lá há 2 anos atrás, vídeos que vão continuar sendo muito interessantes para você, tá? Depende da praia em que você gosta de nadar, né? Às vezes tem gente que prefere os quadrinhos, como é o caso de hoje aqui. Pode ser mangá, pode ser anime, pode ser série, pode ser filme, pode ser rock. O nosso canal está repleto de informações sobre esses itens, né? Esses títulos maravilhosos aí e tal, logicamente mostrando algumas edições interessantes, né, e também tecendo alguns comentários se eu aprovo, se eu não aprovo, se o tempo aprovou, né, porque também a coisa de colecionador é um material que já foi consolidado, então ele já é uma coisa que dificilmente você não vai gostar, a não ser que não seja a sua praia, né? Se você não gosta de quadrinhos de super-herói, certamente esse vídeo aqui não te interessa, porque eu vou falar de Demolidor, Diabo da Guarda. Diabo da Guarda é um marco fortíssimo de transformação, não só da Marvel, mas até do universo dos quadrinhos, tá? O universo dos quadrinhos, é lógico, ele vem sofrendo transformações periódicas, algumas graduais e outras mais violentas, mais agressivas, transformações que foram obrigatórias, né? Foram impostas. As graduais não dá nem para a gente perceber, ela vai se processando ao longo dos anos, ao longo dos tempos, é bem tranquilo. Agora, existem momentos de ruptura, movimentos em que a coisa tem que mudar, porque se não mudar, a indústria de quadrinhos de super-herói vai para o buraco e acaba, tá?
Aconteceu isso mais ou menos no meio dos anos 80. No meio dos anos 80, a indústria do quadrinhos caía num marasmo muito forte, vários títulos estavam sendo cancelados, na Marvel, na DC também, outros estavam apenas sobrevivendo, o Batman, por exemplo, estava sobrevivendo, né? E outros, como o Demolidor, o próprio Demolidor, estava sendo encerrado, estava acabando, os X-Men encerrado, lá mais ou menos no final, os X-Men no final dos anos 70, meio dos anos 70. O Demolidor já no início dos anos 80. E aí o que aconteceu? O que aconteceu que foi obrigatório uma grande transformação, né? E esse processo de transformação não foi muito suave, foi um pouco agressivo e teve que mudar. O Demolidor é um dos carros-chefes, um dos protagonistas, é um dos personagens protagonistas dessa mudança nos anos 80, quando o Frank Miller pegou o Demolidor, que ele enxergava muito melhor do que o Stan Lee, ou que todos os escritores que escreveram Demolidor antes dele, e ele criou um novo Demolidor, um Demolidor realmente revolucionário, que influenciou todo mundo nos anos 80, tá? É um grande marco de transformação e um marco, eu diria, doloroso na transformação, porque teve que acontecer. A própria DC Comics, logo em seguida, pediu ao Frank Miller para dar uma chacoalhada no Batman, né? Não deixaram ele mexer na linha de série, na série mensal do Batman, mas deixaram ele criar um título independente. E ele criou o famoso Cavaleiro das Trevas, que são dois grandes marcos de transformação na indústria de quadrinhos de super-heróis. Tá? Já aconteciam algumas coisas assim fora do universo dos super-heróis. Mas dentro do universo, a coisa sempre é um pouquinho, né? As editoras sempre são um pouco mais resistentes, não querem perder o público que já tem, que está acostumado com aquele ritmo de história, de aventura e tal. Então, aquele é um momento doloroso, né? É uma adolescência forçada, né? E é esse processo que aconteceu mais ou menos no final dos anos 70, início dos 80 tal, mais ou menos como eu falei, X-Men teve que sofrer uma transformação muito grande, muito drástica, muito dolorosa, o Demolidor também, o Batman também, e depois essa gente influenciou todo mundo, né? Não posso também deixar de citar, no final dos anos 80, o famoso Watchmen, né? Do Alan Moore, que também é um ponto de ruptura, né? Ruptura dolorida. Muito bem. Mas isso aí tem prazo de validade. Tudo tem prazo de validade. E teve prazo de validade. Quando chegou no final dos anos 90, no início dos anos 90, aquela grande transformação editorial, a editora Image, né? Quem conhece a história sabe mais ou menos a grande revolução industrial que aconteceu na indústria dos quadrinhos, né? Todo mundo tomou uma pancada violenta porque achou que estava na onda e não estava. E quando chegou no final dos anos 90, todo mundo foi para o buraco de novo, por um outro erro editorial, basicamente provocado pela Image Comics, que se por um lado dava muita liberdade editorial para os autores, o que é ótimo até hoje, é maravilhoso, porém acreditou que bastava ter artistas, ter desenhistas muito talentosos para a história em quadrinhos se sustentar. Acontece que isso não é verdade. Você pode ter o melhor artista do mundo, um Brian Hitch, um Gary Frank, um Ivan Reis, um, Jason Fabok, um David Finch, quem você quiser, e ele vai segurar a revista sem uma história boa durante uns 3, 4 números. Depois, provavelmente vai fracassar. Foi o que aconteceu com a Image. Quando chegou no final dos anos 90, todo mundo estava percebendo, já tinha percebido que isso não dava certo. E estava todo mundo num buraco sem fundo, né? A DC Comics é quem estava um pouquinho melhor, estava sobrevivendo melhor, mas a Marvel foi à falência. Falência da Marvel no final dos anos 90 provocou uma grande reestruturação. Ela foi vendida, tal, passou para outros donos e provocou uma grande transformação na Marvel. O que aconteceu aí? Os novos editores, com uma visão completamente diferente do mercado, deram para algumas pessoas mais liberdade de criação. Não, faz alguma coisa aí para salvar o barco, que o barco está indo a pique. E um dos caras que foi usado nessa estratégia aí foi esse cara aqui, o Joe Quesada, que é um artista. Ele basicamente é um artista. Mas também o Kevin Smith, que é um diretor de cinema, que sempre foi muito fã de quadrinhos, né? Até os filmes do Kevin Smith sempre tiveram uma pegada extremamente nerd, né? Barrados no Shopping, acho que, se não me engano, é um filme famoso, acho que é o primeiro filme famoso dele, enfim. Mas é um diretor
muito imerso no universo dos quadrinhos e ele se sentiu muito à vontade para escrever O Diabo da Guarda. Nessa época, 1998, vários títulos da Marvel começaram a revolucionar novamente o mercado. Um deles foi o Demolidor. O outro, por exemplo, são os Inumanos, aquela famosa história dos Inumanos, uma minissérie dos Inumanos que é sensacional, espetacular. Mas isso é papo para outro vídeo. Aqui não fala o Diabo da Guarda. Então, isso aqui é um outro ponto de ruptura. Foi quando eles criaram o selo Dark Knight, Cavaleiros da Noite, Cavaleiros da Escuridão, sei lá. O selo Dark Knight, né, que trouxe alguns personagens secundários da Marvel para o topo da lista dos melhores e deu a eles um grande diretor, que é um escritor e diretor de cinema, o Kevin Smith, e o trouxe o Joe Quesada aqui no caso da arte. Mas o Quesada também fazia papel de editor, de diretor da Marvel, estava fazendo uma série de coisas, ele é um dos grandes responsáveis por essa transformação da Marvel no finalzinho dos anos 90, 98, 99, por aí. Bom, O Diabo da Guarda, que já saiu nessa edição aqui de 2014, da editora Salvat, que eu já falei, tal, é uma edição que você encontra bem baratinha, agora vai sair uma nova edição, né, 10 anos depois, sai uma nova edição da mesma história, provavelmente com mais extras, com mais detalhes, com capas, etc., pela Panini, a edição Grimório, que é aquela edição que vem com uma capa imitando couro, né? mais chique, mais bonitona, ao mesmo tempo que ela é mais sóbria também, né? E com uma sobrecapa, né? Vem com aquela capa por cima, né? E provavelmente vai ter muitos extras. Muito bem. Então, o que acontece aqui? O Diabo da Guarda é uma história bem interessante, é uma história que eu gosto muitíssimo da história do Diabo da Guarda, porém, eu não sou assim, não dou nota 10, exatamente por causa do Joe Quesada. O Joe Quesada, apesar de ser um bom artista, é um artista que eu respeito, ele tem assim imagens, cenários muito bem feitos, muito bem estruturados, tem uma fotografia até bonita, ele faz um equilíbrio bom, ele escolhe bem os ângulos para contar a história através das imagens, né? Porque história em quadrinho, acima de tudo, é uma contação de histórias através de imagens. Então é muito importante o artista ter uma visão muito clara do que ele acha mais importante mostrar, o que ele não acha mais importante. Só que o traço de figura humana dele é muito caricato, eu não gosto muito. Ele, inclusive, nessa época, nos anos 90, sofria daquele mal, na minha opinião é um mal, de um traço muito manganizado. O que é manganizado? É muito puxado para o traço japonês. Tá? Você observa isso não tanto nas fisionomias, na fisionomia não, tem olhão, não tem essa coisa não, mas no corpo você sente que ele dá umas exageradas nos pés, nas mãos, umas desproporções que eu pessoalmente que não me agrada, tá? Mas o que compensa demais isso? É a história. A história realmente é muito boa, não só a ideia da história, que a história é uma história que tem uma conexão muito grande com o sobrenatural religioso, que é uma coisa, né, que tem tudo a ver com o Demolidor. Quem conhece a história do Demolidor sabe que ele é uma grande contradição, né, que ao mesmo tempo que ele se fantasia de diabo, ele é um católico fervoroso, né? Pode-se até dizer que ele é um católico praticante, não sempre, não toda hora, mas a fé do Demolidor, do Matthew Murdock, que é uma coisa que eu acho muito importante também, né? Não é só você ter o herói pulando coisas, roupinha vermelha, chifrinho, não. É o personagem que ele é no alter ego dele, e foi o que aconteceu. Aqui, o Matthew Murdock, aqui não, né? O Matthew Murdock é um personagem tão importante, ou mais importante que o Demolidor, que é o que acontece, por exemplo, que eu falo sempre do Tony Stark. O Tony Stark é muito maior do que o Homem de Ferro. O Homem de Ferro é a armadura, não diz nada, não significa nada. O que tem dentro da armadura é o que importa. E o Demolidor, antes do Homem de Ferro, já tinha sido descoberto isso. O Matthew Murdock é muito mais importante do que o Demolidor. Né? Se você adora um heróizinho fantasiado, coloridinho, pulando de um lado para o outro, fazendo peripécia, tudo bem, eu respeito. Mas a verdade é que os personagens têm muito mais peso do que o herói.
exceto quando o herói é fraco, né? Tem heróis que o alter ego deles não significa nada, não tem valor nenhum, é igual a todo mundo, não tem graça nenhuma, né? Isso acontece demais, principalmente com os heróis mais antigos da DC Comics. Os heróis mais antigos da DC, os mais tradicionais, aqueles lá dos anos 40, mais ou menos, eles não têm uma densidade como personagens, como pessoas. Eles são meramente aquele uniforme que fica fazendo, né, aquelas maluquices e tal. Acontece muito. Flash, Lanterna Verde, né, vários deles ali têm esse problema. Os únicos que sobrevivem a isso aí é o Super-Homem e o Batman, basicamente, né? Que tem um background maior, que são personagens com alguns níveis diferenciados de personalidade. Tem mais densidade, né? Na Marvel, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ícones nesse sentido é o Demolidor, onde o Matt e o Murdock têm tanta importância quanto o Demolidor, ou mais, tá? E aqui, mais uma vez, esse conflito religioso do Murdock é muito usado porque ele é exposto a uma situação muito estranha, né? A possibilidade dele receber para cuidar de um neném que promete ser a reencarnação de Jesus Cristo, a volta do Redentor, né? A volta de Jesus, e daí traz uma série de consequências, uma série de preocupações, porque de acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar à Terra, vai ser o fim do mundo. É a famosa profecia do Apocalipse, né? Do testamento, né? do João. Né? O testamento do João é fundamental, né? Influencia demais essa história. Então, essa história aqui, além de ter ação, aventura, mistério, suspense, ele também tem uma pegada muito mística no sentido religioso, tá? Ele faz uma abordagem muito interessante de quem conhece muito bem o assunto e coloca o Demolidor numa situação muito complexa. Porque se é um outro personagem que não tem uma conexão muito grande com a religião, ele trataria de uma forma um pouco mais imparcial, um pouco mais diferenciada. Mas o Demolidor não consegue fazer isso, por causa da conexão muito forte que ele tem com a Igreja Católica, tá? Com todo aquele ritual, todos os dogmas, né, da Igreja Católica. Então, é realmente uma história sensacional, apesar de não ter uma arte que me agrade muito. Eu preferia que fosse desenhado por uma outra pessoa, por um David Finch, por um Brian Hitch, por um Gary Frank, um cara desse. Mas também não vou dizer que a arte seja ruim, ela não é ruim, mas apenas não é exatamente a que eu gostaria para uma história tão boa, tão intensa, tão forte como essa aqui do Diabo da Guarda, né? Eu acho que deu para entender mais ou menos o que eu estou falando. Você aí, se achou interessante ou não, decide se vai correr atrás dessa edição aqui, que é mais fácil de achar, mais barata, ou se vai preferir aguardar a edição nova, o Grimório do Demolidor, que, se eu não me engano, sai em dezembro de 2025, tá? Edição nova, o Grimório. Eu provavelmente vou adquirir a edição nova, porque eu quero ver o que vem além da história, porque ela é, na verdade, uma edição fininha. É uma edição simplesinha, não tem nada demais, né? Aqui tem quantas páginas? Aqui não deve ter nem 200 páginas. Deixa eu ver se tem aqui o número de páginas, só para comentar com vocês. Não tem a numeração de páginas. Mas aqui não tem nem 200 páginas. É uma edição pequenininha. E outra coisa que também tenho que citar dessa edição aqui é o trabalho editorial da editora Salvat, tá? Que é um trabalho editorial muito caprichoso. Muita gente não dá valor a isso aqui, mas isso aqui tem um material extra bem legal. Por exemplo, ele abre aqui a edição. Depois eu vou mostrar a edição por dentro, eu falo mais para vocês. Mas aqui ele vem com um resumo sobre o Demolidor, depois ele vem com a história até aqui, né? Posicionando você bem na história. E no final, ele sempre faz também um trabalho editorial caprichoso, falando sobre, por exemplo, o escritor. Né? Aqui tem um resumozinho sobre o Kevin Smith, que é um diretor de cinema, como eu falei, e aqui sobre o artista. No caso aqui, o Joe Quesada. Então, é um trabalho, depois tem uma galeria de arte pequenininha e tal. Quer dizer, é uma edição que eu aprovo. Eu gosto bastante dessa edição. Mas, como a história me agrada muito e o Demolidor é um dos meus personagens favoritos, provavelmente eu vou adquirir também a edição Grimório,
Tá bom, gente? Chegou até aqui, bota o gostei, não gostou, bota o não gostei, se inscreve no canal e lembra, nossos vídeos não são perecíveis. Então, o primeiro vídeo que nós publicamos aqui continua sendo interessante, se for, logicamente, a sua praia, o que você gosta. Até a próxima.